continuando então para você aquelas identidades macroeconômicas fundamentais, vamos dar uma olhada lá no nosso quadro de novo, acompanha comigo. Bom, o que nós sabemos, né? Que nós vamos estar lidando agora, né, com uma outra conceito. Na realidade, o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto, perdão, vamos corrigir aqui, o Produto Interno Bruto, que na realidade se refere à soma de todas as riquezas produzidas internamente, normalmente contabilizadas durante um ano. Então, nós estamos falando, né, do PIB, mas aí nós vamos tentar analisar a formação desse PIB a preço de mercado. Portanto, né, PIB-PN seria o Produto Interno Bruto a preço de mercado. Mas eu posso também ter, na realidade, o Produto Interno Bruto a custo dos fatores de produção. Portanto, uma outra identidade macroeconômica, que seria o PIB-CF, ou seja, Produto Interno Bruto a custo dos fatores. E aí eu te recordo que a identidade econômica será a seguinte: PIB a preços de mercado, menos impostos indiretos, mais subsídios. Então, o PIB a preços de mercado será contabilizado pelos impostos indiretos, mais os subsídios recebidos. Mas nós podemos pensar ainda no produto interno líquido. E aí você se recorda que o produto interno líquido a custo dos fatores de produção, PIB-CF, será igual ao produto interno bruto, né, a custo dos fatores, menos a depreciação, né, de máquinas, equipamentos e instalações. E, finalmente, nós podemos ter a hipótese, né, do produto nacional bruto a preço de mercado, Produto Nacional Bruto a preço de mercado, que será igual, né, a Produto Interno Bruto a preço de mercado, menos a remessa de lucro, né, enviada ao exterior, como royalties, por exemplo, pagamento da dívida, né, receitas, etc. e tal. Bom, então nós sabemos que, à medida que nos aproximamos, então, da realidade, nós temos um grande problema. Que, na realidade, as relações agregadas entre os agentes econômicos, né, tornam-se suficientemente complexas para que a gente tenha dificuldade de apresentá-las o quê? Num fluxo circular. Portanto, essas relações, né, podem ser estudadas a partir da contabilidade nacional. Tudo isso que nós falamos ao longo das nossas aulas até aqui nos permite compreender que a complexidade, né, da formação, né, da renda e do produto, de alguma forma, não nos permite que, de alguma maneira, a gente possa representá-lo simplesmente, né, numa simplificação, que, na realidade, você se recorda que se refere a um modelo. E o modelo, na realidade, ele tem uma grandíssima vantagem, que é a simplificação da realidade. E essa simplificação da realidade nos permite, na realidade, compreender aquilo que é fundamental na análise de um dado momento. Por um outro lado, qual é o risco que eu corro, né? É eu perder, né, a complexidade que muitas vezes está por trás das atividades econômicas. Para perceber, então, essas complexidades de maneira mais correta, a gente vai, então, utilizar a contabilidade nacional. Ok? Bom, os sistemas, então, de contabilidade social ou de contas nacionais de um país tem por objetivo apresentar as medidas de desempenho macroeconômico num determinado período, que nós falamos para você aqui, normalmente se refere, né, a um ano de tempo, portanto, ou seja, qual a produção de bens e serviços finais do país, qual o consumo agregado, qual o volume de investimento e por aí vai. Ora, se assim é, a gente se recorda que o registro contábil é feito pelo método das partidas dobradas. O que isso significa dizer, né? Significa dizer que os agregados são apresentados duas vezes. De um lado, na nossa conta a débito e do outro a crédito. Então, nós nos recordamos aí, para você, né, que ao débito ele corresponde a uma despesa ou pagamento. Por um outro lado, ao crédito, é um fundo originário da produção interna do país,
ou procedente do estrangeiro. É importante você perceber isso aqui, para quem estuda, por exemplo, contabilidade, né, que quando nós analisamos as contas nacionais apresentam, na realidade, uma inversão daquilo que normalmente é percebido, né, dentro da contabilidade de maneira geral, né? Esse é um dado muito interessante, você tem que ter muita atenção para não fazer confusão, né, entre as questões. Bom, nós sabemos, então, que os dois principais sistemas são o Sistema de Contas Nacionais, que foi elaborado lá pelo Richard Stone, né, e adotado pela Organização das Nações Unidas, e nós temos ainda, né, a matriz insumo-produto, que foi criada pelo Leontief, né, também chamada de matriz de relações intersetoriais, ou ainda de matriz de Leontief. Sabendo disso, né, o nosso sistema de contas nacionais conta, na realidade, né, com uma conta de produto interno bruto referente à produção, uma conta referente à renda nacional disponível líquida, ou seja, a apropriação, uma conta de transações correntes com o resto do mundo e a conta de capital, que se refere à acumulação. Bom, sabemos assim que a conta, e nós vamos analisar cada um desses itens, né? A conta do produto interno bruto é o quê? Essa conta, então, vai nos apresentar, no lado do débito, né, o pagamento das unidades produtivas aos fatores de produção, incluindo aí, obviamente, os impostos indiretos, como ICMS, ISS, IPI, menos os subsídios. E do lado, né, do crédito, nós sabemos que o que as empresas receberam dos agentes que adquiriram bens e serviços finais. Portanto, quando nós analisamos a conta de produto, né, interno bruto, do lado do débito, o pagamento das unidades produtivas, mais, né, impostos indiretos, menos subsídios. E do lado do crédito, o que as empresas receberam, né, dos agentes econômicos pela aquisição de bens e serviços finais. Bom, se a gente pudesse, então, jogar isso, né, num quadrozinho, né, eu copiei novamente um quadro de um livro para a gente poder visualizar isso, né? Nós temos, então, do lado do débito, né, o pagamento de salários, de aluguéis, de juros, lucros distribuídos, lucros retidos. Por um outro lado, nós temos a questão da depreciação, e aí nós temos, então, impostos indiretos pagos pelas empresas, menos as transferências recebidas pelas empresas, que podem ser, por exemplo, né, um crédito qualquer, inclusive de impostos, outras receitas correntes líquidas, e aí nós temos a situação que impostos indiretos menos subsídios, portanto, né, nós temos a renda líquida enviada ao exterior, importação de bens, né, e serviços dos fatores de produção, que nos permite, então, saber a oferta total de bens e serviços. Sob o lado do crédito, nós temos, então, o consumo pessoal, o consumo do governo, a variação dos meus estoques, que pode ser maior ou menor, a formação bruta de capital fixo, formação bruta de capital fixo e as exportações, né, de bens e serviços, né, não fatores. Portanto, do outro lado, nós temos a demanda total por bens e serviços. Do lado da oferta, do lado da demanda. Do lado da oferta, débito. Do lado, né, da demanda, crédito sendo gerado, então, na conta de produção. Ok? Muito bem. Encerramos, então, mais uma parte dessa contabilidade social para você. Quero te desejar um forte abraço e até a aprovação.